Desmistificar a contabilidade. Essa é a proposta do nosso podcast Papo de Líder. Sejam bem-vindos. A nossa proposta é, vez ou outra, estar por aqui batendo um papo mais descontraído para entender um pouco mais, de maneira mais simples, de maneira mais simplificada, o que a contabilidade pode fazer pelas nossas vidas. No papo de hoje, vou estar conversando com um dos sócios do Escritório Líder, Fernando Uman. Nós vamos estar falando sobre imposto de renda. Fernando, boa tarde. Por que eu preciso fazer a declaração do imposto de renda? Muito bem. Uma das principais obrigatoriedades, né, Guilherme? E a gente sempre fala que tem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Exato. Né? Então, hoje a Receita Federal ela tem diversas normativas e nos traz algumas obrigatoriedades das pessoas físicas que precisam fazer a declaração do imposto de renda. E uma das principais obrigatoriedades que se traz é quando uma pessoa recebe mais do que R$ 28.559 de rendimentos tributados. Esses rendimentos tributados, eles são os rendimentos recebidos a título principalmente salários, entre outros também, prolabore, salários ou outros rendimentos que venham a ser tributados. E esses salários, eles são tributados na fonte, ou seja, a tua empresa, onde que você está trabalhando, recebendo o salário, onde que você recebe o prolabore, é aplicada uma tabela e em cima dessa tabela as empresas fazem a retenção do imposto de renda. E a cada ano, normalmente nos meses de março, abril e maio, que é feita a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então agora, nas próximas semanas, nós vamos já entrar no período de entrega das declarações do imposto de renda relativos ao ano de 2023. Perfeito. Fernando, uma das coisas mais comuns, uma das dúvidas mais comuns que a gente tem na época da declaração do imposto de renda é o que eu preciso fazer para não cair na malha fina, a famosa malha fina aí da Receita Federal. Quais são os cuidados básicos que a gente precisa ter para que a gente não seja convidado a prestar esclarecimentos adicionais para a Receita? Sabe que essa é uma das questões mais importantes que você tem e muitas pessoas acabam vindo até o escritório por estarem com o CPF bloqueado, trancado, vão no banco para fazer alguma atualização do cartão, atualização de crédito ou aumentar o limite do cartão de crédito ou para fazer algum financiamento e acabam se deparando com a surpresa de estar com o CPF inapto. O que é esse CPF inapto? A Receita ela acaba bloqueando o teu CPF para todo e qualquer tipo de atividade. E normalmente quando isso acontece, a grande parte das situações em que pessoas físicas vêm até o escritório para verificar o porquê que o CPF deles está inapto é que deixaram de entregar a declaração do imposto de renda. Então, acabam caindo na malha fina da Receita Federal. O que é essa malha fina? Bem, a Receita ela tem um software que, não por ironia, é chamado de T-Rex, em alusão a um dos maiores predadores da história da humanidade, que faz o cruzamento de todas as informações provenientes de todo e qualquer tipo de empresa. Por exemplo, as empresas onde que nós trabalhamos, recebemos o nosso salário, o nosso prolabore, acabam transmitindo uma declaração chamada DIRF. Esta DIRF ela está lá na Receita Federal, na base de dados, e com base nela é que você tem os seus rendimentos tributáveis. Ou seja, se você não declarou o seu imposto de renda, a Receita ela já tem a informação de que você é ou não obrigado a realizar a declaração do imposto de renda. Então, na maioria das vezes, as pessoas, por não conhecer a legislação ou não estarem juntos com um contador, com o escritório contábil para dar as orientações, acabam não observando as legislações da obrigatoriedade e não entregam. Acabam caindo na inaptidão do CPF e vêm até o escritório para regularizar a situação.
Aí, regularizando a situação, você passa para ter o CPF de novo estar apto. Claro que, se você entregar essa declaração fora do prazo, né, Guilherme, com certeza a Receita não vai deixar de exigir a multa que ela tem direito por você não entregar no prazo a declaração. Perfeito. Fernando, além da gente fazer ter a obrigatoriedade do envio da declaração anual, a Receita Federal sabe da nossa movimentação financeira. Então, além da DIRF, que as empresas são obrigadas a entregar, que é uma das obrigações do escritório de contabilidade, a Receita Federal também tem acesso à nossa movimentação bancária. O fato de nós recebermos um valor lá, R$3.000 de salário, e esse valor está na DIRF, eu movimentar 5 mil por mês, como é que a Receita interpreta isso? Quais são os riscos que isso pode trazer para nós hoje? Bem, a DIRF é apenas uma das obrigações que são entregues. Os bancos, eles acabam entregando também uma obrigação que eles entregam toda a movimentação bancária tua para a Receita Federal. Isso é obrigatório, os bancos fazem isso por padrão, você querendo ou não. Então, toda aquela movimentação de dinheiro que você tem na sua conta, os PIX que você recebe, o quanto você gasta de cartão de crédito, enfim, tudo que passa lá no banco, ele sempre vai estar vinculado a um CPF, ao teu CPF. E com base nisso, a Receita Federal tem as informações necessárias para, inclusive, te intimar a prestar contas daquela movimentação bancária. Outra questão muito importante que o pessoal cai na malha fina, uma das questões que você acaba utilizando uma informação são as despesas dedutíveis. Então você tem os teus rendimentos, mas também você tem as despesas dedutíveis. Por exemplo, despesas médicas. Eu tive um amigo que optou por ele mesmo fazer a declaração e ele, por gosto, acabou errando a própria declaração. De boa fé, inseriu algumas informações a mais. Inseriu algumas informações a mais. A despesa médica era R$100 e ele acabou colocando um zero a mais, transformando ela em R$1.000. Com certeza, ele depois me confirmou, ele foi convidado pela Receita a corrigir a informação, porque a informação ela não batia com a clínica médica, com a nota fiscal que a clínica médica tinha emitido contra o CPF dele. Então veja bem, de novo está o software da Receita Federal cruzando as informações com a empresa no qual ele teve a despesa médica, com a clínica, e com a informação que ele prestou da despesa que ele teria com a clínica médica. Então esses são, por óbvio, né? A Receita cruza essa informação e acaba cai na malha fina, aí você tem todo um retrabalho de fazer, de prestar esclarecimentos, aí você tem que juntar esses recibos, esses comprovantes dessa despesa médica que você acabou errando o preenchimento dela e de todas as outras que você também colocou na própria declaração. E os softwares da Receita, eles estão tão bem desenvolvidos que é muito comum hoje a gente abrir o software para fazer a declaração de imposto, colocar o teu CPF e já puxar muitas informações de despesas, às vezes até a minha, tempos atrás, quando eu fazia, iniciei o preenchimento lá e apareceu uma despesa médica que eu não tinha lembrado que eu tinha realizado. Puxar as informações, né? Você tem hoje, a Receita disponibiliza através do site deles, do ICAC, pelo acesso com a senha do gov.br. A senha do gov.br hoje ela é utilizada em muitas coisas, desde para você acessar a tua carteira de trânsito digital, para você acessar as informações da Receita Federal, na Justiça Eleitoral. Então, com essa senha, que hoje praticamente todas as pessoas, pelo menos que declaram imposto de renda ou que tem algum envolvimento público, já tem essa senha. E com essa senha você entra lá no site da Receita Federal e com essas informações que as empresas acabam mandando já para a Receita, acabam puxando aquela informação e aí você já tem uma declaração que a Receita chama de pré-preenchida. Ou seja, todas as informações que a prefeitura, que as empresas, que os bancos, as imobiliárias, as clínicas médicas
informaram para a Receita, aquelas informações já estão lá na Receita à tua disposição. Então, já tem muita coisa lá. Claro que não tem tudo, mas as principais informações elas já constam lá na Receita e é ali que está o sucesso da Receita conseguir, então, cruzar todas as informações com a declaração que você acaba fazendo todo ano. E essa é uma pergunta que eu tenho até particularmente, Fernando. A Receita Federal, tendo todas essas informações, quando você vai preencher, que já vem lá pré-preenchida a declaração, quais são os riscos de eu não buscar uma assessoria, por exemplo, do escritório de contabilidade para preencher, para entregar a declaração? Porque tem muitas coisas ali da declaração, perguntas inclusive, que eu desconheço. E aí você só avança. Quais são os riscos e por que procurar um escritório de contabilidade, uma assessoria especializada para fazer a entrega na declaração do imposto de renda da pessoa física? Bem, a legislação tributária no Brasil ela é bem complexa. E não poderia ser diferente quando a gente fala de imposto de renda pessoa física. Então hoje tem diversas formas de você, inclusive, prestar contas da tua renda para a Receita. Então existem duas principais formas de você também entregar a tua declaração. Uma é por deduções legais, que é uma das metodologias que se usa por deduções legais, e a outra é a simplificada. Tá, mas qual que eu devo fazer? Bem, aí entra uma análise do próprio contador, uma pessoa especializada que consegue ter uma visão panorâmica daquilo que está acontecendo com o teu CPF para analisar o que é mais vantajoso para você, aonde que você vai ter um maior ganho no momento de apresentar a declaração. Porque, bem, se a Receita está trazendo aquilo que eu já ganho, tá? Por que eu devo então pegar um contador? Justamente para te dar assessoria, para te dar a indicação do caminho que vai ser mais viável financeiramente. Viável financeiramente, e também vai te trazer a segurança que você não vai cair na malha fina. Porque tem muitas coisas que vão além dos próprios rendimentos ou das despesas médicas que a gente precisa ter o cuidado na hora de prestar essa Talvez conta. até a resposta do como pagar menos impostos. Que uma das maiores procuras hoje no escritório de contabilidade, além do CPF bloqueado, é como eu faço para pagar menos imposto. Isso todos nos procuram e digam assim, olha, eu gostaria de restituir o máximo possível. Porque hoje a principal retenção ela já acontece na fonte, quando as empresas já acabam fazendo a retenção na fonte, então do imposto de renda. Agora, como é que eu faço para pagar menos? É através de um bom planejamento. Então, muitas pessoas acabam tendo que pagar impostos específico do imposto de renda por não fazer um planejamento. Tá, como é que eu posso me planejar para isso? Então, eu tenho certeza, Guilherme, que todos nós e o pessoal que está nos ouvindo, todo mundo acaba indo no dentista uma vez por ano para fazer algum procedimento ou para fazer algum acompanhamento. E te pergunto, tu acaba pegando esses recibos? A gente só lembra dos recibos que a gente pode deduzir na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Então, quando você fizer um procedimento cirúrgico, um procedimento médico, você for numa consulta médica, se você precisar ir num fisioterapeuta, num psicólogo, fazer alguma terapia, tem diversas despesas que são dedutíveis. Então, normalmente você acaba tendo alguns gastos com esse tipo de despesa, mas por não se planejar, não se antever, você acaba não pegando o recibo ou a nota fiscal relativa a essa consulta, a essa despesa. E aí, como tu bem falou, aí, quando tu chega no momento em fazer a declaração do imposto de renda, aí você acaba, mas eu fui numa psicóloga, me cobrou R$500 a consulta, não peguei nota. Posso pegar agora? Bem, para aquele ano já não vai dar mais certo, porque só para frente. Aquele ano já passou, então daqui para frente. Então o pessoal acaba normalmente esquecendo de pegar essas despesas. E aí tem outras situações, né, Guilherme? Por exemplo, você pode fazer aportes na previdência privada. Existem a VGBL e a PGBL, que são como se fossem uma aplicação financeira. A diferença é que a VGBL ela acaba não sendo
tributada, ou seja, não sendo dedutível no momento em que você faz o aporte na contribuição previdenciária. E a PGBL, ela acaba sendo dedutível, ou seja, se você fizer um aporte de R$10.000 na PGBL, esses R$10.000 eles são diretamente dedutíveis do teu imposto de renda a pagar, é lançado como se uma despesa fosse. Claro que nessa modalidade, quando você fizer o saque, também você vai estar tributando aquele valor. Então, para isso que o planejamento serve, por isso que é importante sentar com o contador, conversar com o contador para analisar, porque às vezes o passado você não consegue mais mudar, mas a partir daqui você tem muita coisa que você pode planejar para fins de imposto de renda. A própria gestão financeira do CNPJ e do CPF em alguns momentos pode favorecer isso, porque uma das dificuldades que a gente tem hoje dos pequenos empreendedores, dos micro pequenos empreendedores, é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física. E isso na declaração do imposto de renda também dificulta muitas coisas. Pode dificultar o processo de pagar menos impostos e a própria gestão, o próprio planejamento de caixa da empresa, que é uma das maiores dificuldades hoje das empresas no Brasil, segundo pesquisas do Sebrae. Isso é Quando empresários nos procuram para abrir alguma empresa, obviamente que a gestão do CPF, né, então dos proprietários, eles acabam interferindo diretamente na empresa também. Então hoje, para você poder fazer um bom planejamento, você precisa fazer um planejamento. Se você é dono da empresa, você faz o planejamento do teu CPF junto com o CNPJ da empresa. E com certeza você separar essa movimentação bancária, ela é crucial. Então, eu movimento tudo pela empresa, tá? Então, se você está movimentando por de casa na conta da empresa, então acaba sendo também a Receita Federal tem acesso também, inclusive a tudo que é da movimentação bancária da empresa. Então, se você acha que você está enganando o leão, está bem enganado, porque a Receita Federal ela tem inclusive 5 anos para trás, ou seja, para ela entrar, você cair na malha fina relativa ao ano de 2023, ela pode lá em 2028, ela pode te chamar lá em 2028 para prestar contas hoje sobre o ano de 2023. Ou seja, quanta tecnologia, quanto software eles ainda podem evoluir e podem retroagir para buscar essas informações que você acabou por não tendo uma orientação correta muitas vezes, ou por não conhecer a legislação, você acaba fazendo de forma equivocada. Uma omissão de boa fé. Você omitiu sem saber que aquilo poderia ter gerado um problema. Isso. Então isso acontece relativamente bastante quando a gente fala de imposto de renda. Então o que mais acontece é o pessoal realmente não buscar orientação. Que relativamente ao preenchimento da declaração é simples, a gente já fala da pré-preenchida e mais algumas informações que você insere. Eu vou fazer a simplificada, porque eu só coloco informações e eu acabo transmitindo. Então, muitas vezes isso... Ou até porque na simplificada o valor a pagar é menor? Nem sempre, né, Guilherme? Aí que entra novamente o planejamento, que a simplificada... você pode deduzir, você reduz a base de cálculo em 20%, na simplificada limitada a R$16.000 e alguma coisa. Então ela não considera as tuas despesas. Então, em via de regra, se você tem despesas maiores do que R$16.000, obviamente que tem que analisar cada CPF, cada caso. Mas em via de regra, se você tiver mais que R$16.000 de despesas dedutíveis, o que são essas despesas dedutíveis? Bem, se você tiver filho, é possível de você lançar ele como dependente e deduzir do imposto de renda. Escola, as despesas médicas, o próprio INSS, que é descontado da folha de pagamento de cada um, ele é uma despesa dedutível, já é lançado lá. Então, se você tem algum tipo de pensão que você acaba pagando, também é uma despesa dedutível, então entra lá como alimentados. Então
Então tem diversas situações que você pode lançar. E lembro ainda, né, Guilherme, que a despesa médica, ela não tem limite para você colocar não despesa. Não tem um teto, então. Então, se você teve que fazer uma cirurgia, gastou 20 mil reais, 30 mil reais, e por óbvio o hospital vai acabar fornecendo essa nota fiscal, então você pode utilizar todos esses 30 mil para abater do teu imposto de renda. Óbvio que você não pode usar ele 10 mil cada ano, porque ele é em cima da data da nota fiscal, mas você pode. Aí você tem que avaliar isso no momento em que você vai preenchendo a declaração, você avalia o que é mais vantajoso para você, se é o método simplificado ou se é por deduções legais. O MEI, Fernando, ele tem uma obrigatoriedade, uma vez por ano, de encaminhar lá a declaração anual de rendimentos. Muito comum o pessoal confundir essa declaração do MEI anual com o imposto de renda. O que é essa obrigatoriedade do MEI e o que ele precisa se atentar em relação ao imposto de renda? O MEI, ele é uma empresa, então ela é um microempreendedor individual. Então o MEI ele vai ter a sua obrigatoriedade como empresa de prestar contas para a Receita Federal. E essa declaração ela é uma declaração anual, onde o MEI informa quanto que ele faturou no ano anterior. Então agora a gente já pode entregar a declaração do MEI, mas ela não é a mesma coisa do que a declaração do imposto de renda pessoa física, porque ele é apenas um rendimento, uma das questões que obrigam. Ou seja, então o MEI, ele precisa, o dono de um MEI, ele precisa verificar lá o quanto de lucro ele retirou da empresa, ou quanto de prolabore que ele retirou da empresa. Ah, mas o MEI não é obrigado a ter contabilidade. Não, de fato ele não é obrigado a ter contabilidade. Mas para ele identificar quanto de lucro foi para a pessoa física dele, então uma das obrigatoriedades é 28.559,70 na pessoa física de ter salário, né, que obriga a empresa a declarar, e a outra obrigatoriedade é você recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil. Ou seja, se você tem um MEI, faturou lá seus 70 mil e teve um lucro de 45 mil, por exemplo, aí você entra na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Não é por ter MEI que você é obrigado, mas sim pelo rendimento que esse MEI que pode vir a pagar imposto em virtude do lucro. Que pode vir, o lucro ele acaba sendo isento na hora da distribuição. Aí de novo entra um planejamento. Eu faço como prolabore, eu faço como retirada de lucro. Eu vou ter uma contabilidade regular, eu vou ter uma assessoria contábil que vai me ajudar a encontrar esse resultado, ou eu simplesmente vou fazer por conta e acabar entrando num risco de ser chamado pela Receita Federal para prestar esclarecimentos. Fernando, quais são as situações hoje que me isentam de eu pagar imposto de renda? Existem algumas situações, algumas condições, tem alguma pessoa que fica isenta, que ela declara, mas o imposto ela é isenta? Tem, por exemplo, se você tem, uma das questões que também te obrigam, é você ter um patrimônio acima de 300 mil reais. Então isso já te obriga a declarar imposto de renda. Muitos me perguntam, então significa que eu tenho que pagar imposto de renda sobre o patrimônio que eu tenho? Não, o imposto de renda ele é um imposto sobre o teu rendimento, ou seja, sobre o teu salário, não sobre o teu patrimônio. Então, mesmo que você entre na obrigatoriedade de declarar, isso não significa que você vai pagar imposto de renda. Então, quem é isento? Então, desde o ano passado, desde março do ano passado, então entrou uma nova tabela do imposto de renda. Ou seja, hoje quem recebe um salário de até R$ 2.112, ele acaba sendo isento do imposto de renda. Agora, isso não significa que você não tenha que declarar, porque você pode entrar na obrigatoriedade por outras situações, como, por exemplo, ter bens acima de 300 mil. O que são esses bens? Então, você tem um carro, você tem uma casa, um terreno,
uma poupança, uma aplicação financeira. Então, se você juntar todas esses bens que você tem, e se isso ultrapassar os 300 mil, você já é obrigado a declarar imposto de renda. Mas isso também não significa que você tenha que pagar. Fernando, quais são as principais despesas que o produtor rural pode utilizar para deduzir o imposto de renda? O produtor, a receita, primeiro ele tem toda a receita, então são tudo aquilo que ele vende. Tudo aquilo que ele vende para uma cooperativa, para uma indústria, para um supermercado, acaba gerando uma contranota. Então, acaba gerando as receitas dele. As despesas, Guilherme, são todas aquelas relacionadas à atividade fim dele. Por exemplo, se o produtor tem como atividade dele a produção de leite, então quando ele comprar um animal, uma novilha, uma inseminação, uma ração, uma semente para pasto, um adubo para plantar um pasto, o diesel que ele utiliza para colocar no trator, nas máquinas, o próprio implemento agrícola é tratado como um investimento da propriedade rural, a manutenção desses equipamentos, tudo aquilo que está relacionado diretamente à atividade dele. Então, se ele tiver funcionários relacionados à atividade, tudo aquilo diretamente vinculado à atividade fim dele, você pode utilizar como despesa. Então, até me lembrei agora, tinha uma situação que você pode utilizar, inclusive, colocar um veículo utilitário como despesa. O que é um veículo utilitário? O que é um veículo utilitário? O veículo utilitário, Guilherme, é aquele veículo que é utilizado na atividade também. Então, se você tem uma atividade, tem fazenda, você precisa ter um veículo para se locomover dentro da fazenda. Então, por exemplo, uma caminhonete, você pode utilizar ela como despesa. Agora, o que a Receita vem observando é que se você acaba comprando um veículo, por exemplo, a gente teve uma situação em que a Receita, que o produtor caiu na malha fina, o produtor tinha colocado lá como despesa a aquisição de uma utilitária, uma Hilux, ano 2022, versão SRX, que é a mais top da categoria, e colocou ela no imposto de renda como despesa de produtor rural. A Receita entendeu que não, que isso era para uso particular e não para uso da atividade. Então a gente tem que ter muito cuidado também no momento em que a gente for classificar essa despesa. Então, se você precisa comprar uma caminhonete para colocar na atividade rural, a gente tem que analisar se essa caminhonete é para uso da atividade ou se é para uso particular. Então, isso é bem importante assim, também avaliar antes de cometer qualquer para não correr o risco de cair na malha. Na declaração e ter que pagar um monte de imposto e multas depois em cima disso por não ter classificado adequadamente então a despesa. Perfeito. Estava lembrando uma situação agora, Fernando, estava conversando com um conhecido, ele estava me contando que ele comprou uma geladeira nova, um valor de investimento bem alto. Eu perguntei como ele fez, ele disse, paguei no cartão de crédito. Eu disse, você tem limite para isso no teu cartão? Eu disse, eu peguei o cartão do meu tio emprestado. Quais são os riscos do tio dele ter emprestado o cartão e o que pode gerar de problema essa operação solidária do tio de emprestar o limite do cartão? Bem, queria eu ter um tio com cartão bom para utilizar o limite. Talvez até meus tios tenham esse cartão, mas eles não vão me emprestar, viu? O principal problema que eu vejo, ou o principal risco que a gente percebe, é que todo mundo tem um rendimento declarado lá na Receita Federal. Então, eu recebo, por exemplo, um salário de R$3.000. E esse é o salário que está declarado lá na Receita Federal. Aí a pergunta que se faz, bem, se você recebe R$3.000 por mês, contando o 13º salário e férias, dá algo em torno de R$40.000 no ano em que você recebe. Como é que você me explica ter gasto 60 ou 70 mil no teu CPF no decorrer do ano? Então, essa é a pergunta que a Receita vai fazer para o teu tio. Porque na minha conta não entrou esse montante que justifica a despesa da geladeira. Eu posso ter recebido esses R$3.000 mês
Mas eu gerei despesa no meu cartão muito maior que isso, somando todas as minhas despesas mensais. E isso acende um alerta para que eles questionem. Isso, existe uma situação chamada evolução patrimonial, que a gente, inclusive, para os nossos clientes, acaba fazendo em conjunto com o imposto de renda também. O que é essa evolução patrimonial? Então, se o teu patrimônio acabou aumentando na faixa dos 100 mil reais no ano, então você precisa ter rendimentos que suportem essa evolução desse patrimônio. Ao mesmo exemplo que eu comentei do cartão de crédito do teu tio. Então, como é que alguém que recebe 40 mil reais gastou só de cartão 70 ou 80 mil? Então, alguma coisa não fecha nessa conta. E na evolução patrimonial é a mesma coisa. Como é que você comprou uma caminhonete SRX de 300 mil reais se o teu salário, o teu rendimento que é tributável, declarado para a Receita, é só 100 mil? Então, esse é um cruzamento que a Receita também acaba fazendo e também é uma das situações em que você acaba caindo na malha fina. Ah, mas eu emprestei do Joãozinho. Então, você precisa, na declaração, informar isso que eu peguei 50 mil, 60, 70, tamanho que for. E também ter documento que comprove isso. No caso, uma malha fina, informar a origem desse dinheiro. E aí entra mais uma situação. Aí o Joãozinho tem aquele dinheiro disponível na declaração de renda dele para fazer o empréstimo. Então, todas são situações que carecem de uma especialidade, carece de um auxílio de um contador para organizar tudo isso e planejar. Porque no momento em que a Receita Federal observar que você está infringindo alguma legislação, é porque ela já tem certeza que você não tem aquela informação. Raras vezes que você consegue realmente... Raras vezes a Receita erra nesse sentido. Normalmente, quando você cai na malha fina, é porque realmente está errado. Perfeito. Criamos uma situação para dois contribuintes irem para a malha fina tranquilamente. Com certeza. Quem emprestou e quem está sendo emprestado. Fernando, para nós finalizar o nosso primeiro papo de líder aqui, essas aplicações de CDI, Bitcoin, como é que fica isso na declaração do imposto de renda, previdência privada? Aonde é que vai isso? Isso me ajuda, isso me atrapalha? Eu sou isento disso, não sou? Tem todas as meus bens, você precisa declarar eles. Então, se você tiver uma aplicação, uma CDI, tá? Então, dependendo da modalidade em que você escolher lá com o teu gerente do banco, você vai estar sendo tributado na fonte sobre o teu rendimento. Ou seja, hoje as aplicações financeiras estão rendendo, as que são variáveis, na faixa de 100% da CDI, 80% da CDI. Então, esse rendimento, ele acaba sendo tributado na fonte. Então, não é sempre... Então, se o banco oferece para você que está rendendo 100% da CDI, lembre-se que não é 100% da CDI, é 100% da CDI ainda descontando o imposto de renda retido. O único rendimento que é isento é a poupança. Então, o rendimento, o jurinho, aquele que dá poupança, ele é um rendimento isento. Os demais rendimentos das aplicações financeiras, então, obviamente, tem que cuidar qual modalidade que você vai escolher na hora de fazer um aporte numa aplicação financeira. É você sentar com o gerente do banco e analisar qual a melhor alternativa para você que já está declarando o imposto de renda. Eu vou utilizar uma que é a poupança, mas que me rende menos do que uma CDI. Então, qual que eu vou escolher? Eu faço um aporte na previdência privada, eu compro um imóvel, como terreno, aonde que eu tenho a vantagem? Você precisa sempre também conversar com o contador para também te ajudar nesse sentido. E aí, novamente, entra a questão do planejamento. Talvez o gerente do banco não tenha acesso a todas as tuas informações da tua vida financeira para conseguir te ajudar a decidir sobre qual investimento é mais viável para a tua necessidade. Hoje, normalmente, o gerente do banco acaba tentando realizar uma venda para o cliente, porque ele quer ajudar o cliente a investir
da melhor forma o dinheiro que ele tem disponível para investimento. Às vezes a informação que ele não tem é sobre a informação do imposto de renda do cliente. O que é mais vantagem pro cliente dele? Faz uma aplicação na previdência privada? Qual tipo de aplicação vai fazer? Então isso sim, precisa andar em conjunto, o gerente do banco, com o cliente, com o contador, para que não ocorra de pagar imposto sem ter a necessidade. Perfeito. Fernando, te agradecer então pela participação no nosso primeiro Papo de Líder, agradecer a tua disponibilidade. Obrigado, Guilherme, por essa conversa e dizer para os clientes que precisam fazer a declaração do imposto de renda ou que tenham alguma dúvida na hora de fazer a declaração do imposto de renda ou até mesmo se são obrigados a fazer a declaração do imposto de renda, deixa aqui nos comentários que nós respondemos a sua dúvida. Obrigado pela audiência, a gente fica à disposição, a nossa proposta de desmistificar um pouco a contabilidade através desse podcast, dessa conversa mais descontraída. Vem ser líder, a gente te espera. Um abraço e até o próximo Papo de Líder.